Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar no joinha, a acionar o sininho, a compartilhar, fazendo sempre isso. O YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso programa, ao nosso canal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu à montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram a Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e deu aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje é um evangelho que me encanta profundamente. Primeiro, Jesus começa o ministério dele naquela multidão que estava como ovelha que não tem pastor, e Jesus mostra que tem compaixão. Ele diz: eu tenho pena, eu tenho compaixão, que é muito mais de que pena. Eu tenho compaixão desse povo que está aqui há tanto tempo, sem comer nada, sem beber nada, estão aqui. E aí Jesus vira para os discípulos e diz assim: olha, eles precisam comprar alguma coisa. Os discípulos, preocupados, disseram: olha, mas como é que vai ser isso? Nós não temos nem o dinheiro suficiente para tanta gente. E aí, olha aqui, olha como é interessante o evangelho de hoje. Jesus sabia o que fazer. Jesus já sabia o que fazer. Jesus estava provocando os seus discípulos. Foi uma provocação. E aí Jesus pergunta o seguinte: que vocês têm? Quantos pães vocês têm por aí? Ele diz: temos 5 pães e alguns peixinhos. E aí Jesus pede então a eles que doem esses pães para ele, para Jesus, fazer a graça de Deus, que é Deus, acontecer. Esse evangelho é muito interessante porque Jesus quis contar com a participação dos discípulos neste milagre que ele fez. Os discípulos participaram. E qual é a participação dos discípulos? Em doar os pães e os peixes. O resto Jesus faz. Jesus quer participar também da sua vida. O que você está doando para que ele faça o mais? Jesus quer fazer sempre o mais a partir daquilo que você está doando. É alguém que você, tendo compaixão, visita um doente, é um pedaço de pão que você dá para um morador de rua, ou para até mesmo um vizinho que está passando necessidade. É a campanha do quilo que você leva lá o seu quilo com muito amor, sabendo que esse quilo vai alimentar
outras pessoas, exatamente aqui é que Jesus quer que a sua participação no milagre que só Ele pode realizar. Só Jesus pode realizar. Então Ele provoca você para que você faça a sua parte e Ele faça a maior parte. Então é um evangelho que hoje nos encanta muito, em ver que Jesus tem compaixão daquele povo, tem compaixão de nós, e ver que Jesus provoca-nos para que façamos o bem, e desse bem que nós fizemos, Ele fará o mais. Jesus fará o muito mais. Então que a palavra de Deus hoje possa direcionar a nossa vida para os milagres que Jesus quer fazer. O maior milagre do ser humano é saber ser generoso. Ser generoso. Ter generosidade com as pessoas. O maior milagre. E assim, Jesus completa esse milagre com a sua bênção. Que seja assim para mim e para você. Que tudo aquilo que nós façamos, Jesus faz algo muito maior daquilo que eu e você, na nossa humanidade, nós podemos fazer. Tenha certeza disso, que Jesus fará muito mais da sua generosidade. Jesus alimentará muitas pessoas, não só em alimento físico, pão, mas no alimento da palavra, no alimento do conselho, o alimento do direcionamento, o alimento de um carinho, de uma visita, o alimento de uma partilha, o alimento de uma solidariedade. Jesus fará muito mais daquilo que você é capaz de fazer. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos dê a graça de fazermos o bem ao modelo do seu Filho Jesus, que Maria Santíssima, Rainha do Clero, nos conceda a alegria de ter uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.